A senadora Damares está sendo processada por um golpe bilionário em Marajó. Pelo que está sendo apurado, pastores eram favorecidos e tudo era em prol de crianças. Vamos ao vídeo. A relação da ilha de Marajó com a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo de Jair Bolsonaro, Damares Alves, ganhou mais um capítulo ao ser desvendado que a pequena comunidade não servia apenas para o fim apresentado com sensacionalismo pela hoje senadora. Quem se emocionava com a história das meninas em prostituição e a pobreza para onde eram revertidos milhões de reais em dinheiro público em nome do projeto Abrace Marajó, mal sabia que a história servia de fachada para a grilagem de terras e o impulsionamento de igrejas evangélicas. Mas para contar essa história, é preciso voltar um pouco no tempo. Localizada na foz do imponente rio Amazonas, no estado do Pará, a ilha de Marajó é a maior ilha fluviomarinha do mundo e um destino único no Brasil. Rica em biodiversidade, cultura e paisagens naturais, a ilha oferece uma combinação fascinante de floresta amazônica, campos alagáveis, praias fluviais e cultura tradicional cabocla. Mas por trás dessa beleza natural está uma realidade que amarga um IDH entre os mais baixos do país. São números que traduzem vidas. Crianças com acesso limitado à educação, famílias sobrevivendo com rendas mínimas e uma expectativa de vida marcada pela precariedade. Em muitas comunidades, falta água potável ou um posto de saúde. Mais da metade da população vive abaixo da linha da pobreza, muitas vezes dependendo exclusivamente de programas sociais. O trabalho informal domina e oportunidades reais de emprego e qualificação quase não existem. E foi nessa ilha de Marajó, que não aparece nos cartões postais, que Damares viu um potencial para lucrar com uma das maiores fake news do governo bolsonarista, a exploração de meninas vulneráveis em prostituição que ainda não sabemos se realmente existiam. Criado em 2019 pela ministra, primeiro ano da gestão de Bolsonaro, o programa Abrace Marajó tinha ares de salvador de mundos e seguidamente foi usado como bandeira da então ministra para conseguir verbas a serem aplicadas no tal projeto milagroso. Ilha do Marajó. Há anos se fala do enfrentamento da violência sexual contra a criança no Brasil e sempre cita os casos da Ilha do Marajó. O número do incesto lá é absurdo. A exploração sexual de criança e adolescente lá é uma realidade. Quantas matérias vocês já assistiram dos pais no barquinho levando as filhas para subirem nas grandes embarcações, para fazer sexo com os homens das grandes embarcações em troca de 1 litro de óleo, 1 litro de combustível. Tem até uma tabela entre as meninas lá, sexo oral R$1, sexo anal R$5, meninas a partir de 8 anos de idade. Mas nós encontramos na Ilha do Marajó também, gente, o incesto. E o incesto lá é tão real que a gente encontrou lá pais que tiveram filhas com a filha e agora estão usando as netas. Daqui a pouco ele vai ser bisavô pai de seu filho. Então, e quando a gente vai falar sobre isso, o Brasil inteiro fala, mas é cultural. Está vendo? A Ilha do Marajó é cultural. Eu já até ouvi especialistas falando que a gente nunca vai vencer o incesto no Brasil, nem a pedofilia, porque é cultural. Olha a Ilha do Marajó. Mas o povo local rejeita essa afirmação. Pedofilia não é cultura da Ilha do Marajó. Exploração sexual não é cultura e eles precisam fazer o enfrentamento. E eles pediram socorro e esse ministério ouviu a voz de toda aquela população. E nós vamos para lá fazer o enfrentamento à violência sexual de meninos e meninas. E mais, o tráfico de mulheres acontece pela Ilha do Marajó. Mas não é só isso. Por que os pais exploram? Por causa da fome? Então, nós não vamos só atacar a exploração, vamos atacar a causa, é fome. Vamos levar empreendimentos para a Ilha do Marajó. Vamos atender às necessidades daquele povo. Para vocês terem uma ideia, gente, teve uns especialistas que chegaram a falar para nós aqui no gabinete que as meninas lá, elas são exploradas porque elas não têm calcinha. Elas não têm calcinha, não usam calcinha, são muito pobres. E disseram, por que o Ministério não faz uma campanha para levar calcinhas para lá? Conseguimos um monte. Mas por que levar calcinha? Essa calcinha vai acabar. Nós temos que levar uma fábrica de calcinha para a Ilha do Marajó. Com a eleição de Lula, em 2022, o projeto foi desmantelado já em 2023 e as mentiras propagadas pela ex-ministra começaram a vir à tona. De acordo com uma reportagem publicada pela Agência Pública de Jornalismo Investigativo em agosto de 2023, a Controladoria Geral da União identificou irregularidades e possíveis prejuízos milionários em ações do programa Abrace o Marajó,
que podiam ultrapassar 2,5 milhões de reais. O programa, que prometia combater a vulnerabilidade social e ambiental em 16 municípios do arquipélago do Marajó, no Pará, teve metas descumpridas e participação da sociedade civil comprometida. Ainda, segundo a reportagem, de 133 projetos previstos, apenas 12 foram analisados, e desses, só 3 saíram do papel. Um foi parcialmente realizado, 7 nem começaram e um teve execução com irregularidades, uma obra de saneamento básico em Salvaterra. O relatório da CGU termina enfático, recomendando severa apuração sobre o uso do dinheiro público e alertando que o impacto social é ainda maior, já que o atraso da obra já passa de 6 anos. Orçada em 5,7 milhões de reais, a obra deveria atender quase 10 mil moradores, mas nunca foi concluída. Mesmo assim, a prefeitura afirma que todo o orçamento já foi usado. As vistorias apontam que apenas 56% dos serviços foram entregues. Agora, se o problema era a situação das mulheres, o relatório apontou outro problema grave. Em breves, no arquipélago do Marajó, a Casa da Mulher Brasileira, que deveria combater a violência contra a mulher, sequer saiu do papel. Com o orçamento previsto de R$ 823 mil, o prédio tinha entrega prometida para julho de 2022, mas nem o contrato da obra foi assinado. Então, para onde foi o dinheiro? Há 2 anos, o caso foi parar no Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal pediu informações sobre supostos crimes contra crianças que teriam sido descobertos pelo governo federal na época em que Damares Alves era ministra. A solicitação feita para o Ministério da Família, Mulher, Família e Direitos Humanos, pede para que a pasta apresente os casos, indique quais medidas foram tomadas e se houve representação ao Ministério Público ou à polícia. Além disso, um grupo de advogados entrou com um pedido de investigação no STF sobre as declarações. A senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves, afirmou no sábado que crianças da Ilha do Marajó, no Pará, são traficadas para o exterior e submetidas a mutilações corporais e regimes alimentares que facilitam ou facilitariam o abuso sexual dessas crianças. Só que Damares não apresentou qualquer prova dessa denúncia. No mesmo evento, a ex-ministra afirmou, e esse vídeo foi compartilhado por várias pessoas, que o estupro de recém-nascidos e que há várias imagens desses casos no Ministério e que esses estupros eles teriam aumentado. Segundo Damares, vídeos com cenas do crime seriam vendidos por preços entre 50 e 100 mil reais. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos afirmou que essas colocações da ex-ministra foram apresentadas com base em numerosos inquéritos já instaurados. Segundo a pasta, um programa chamado Abrace o Marajó foi criado na região, citada por Damares, em resposta à vulnerabilidade social e econômica da região. O Ministério ainda disse que as denúncias recebidas são encaminhadas para os órgãos competentes e são monitoradas. Agora resta saber, então, por que o Ministério Público Federal está pedindo de onde vêm essas denúncias, se elas já foram, segundo o Ministério, encaminhadas a esses órgãos. A máscara da ex-ministra começou então a cair. No ano passado, o MPF do Pará cobrou uma indenização de 5 milhões por essas explicações nunca dadas, classificadas como mentirosas. O Ministério Público Federal no Pará ingressou agora com uma ação civil pública pedindo que a União e a senadora Damares Alves indenizem em 5 milhões de reais a população do arquipélago do Marajó. Esse pedido foi assinado por 19 procuradores da República. É uma resposta às declarações falsas que foram dadas pela ex-ministra. Ela era ministra da Mulher e dos Direitos Humanos em outubro do ano passado. Durante um culto evangélico em Goiânia, ela soltou ali frases absurdas, e que ela jamais comprovou. O que ela estava falando ali. Na ocasião, Damares alegou que as crianças do Marajó, elas tinham dentes arrancados, comiam comida pastosa e eram traficadas para exploração sexual.
Agora, em 2025, um novo desfecho para o caso que pode revelar o real interesse da então ministra na ilha e culminar com sua sentença. Em vez de postos de saúde, casa de segurança para mulheres, o que se vê em Marajó, revelado em uma reportagem do UOL, são templos evangélicos que nascem como afluentes ao lado dos rios, lugares usados inclusive para reuniões com grileiros, interessados nas terras da Grande Ilha. Mas a maioria das vezes, o que já foi colocado, o que já foi falado, são fake news de pessoas que se aproveitam do Marajó ser o menor IDH do Brasil e sair espalhando por aí inverdades, porque no Marajó não existe só violência, não existe só estupro. Aquele projeto da ministra Damares na época, né? Porque era assim um projeto mais religioso do que humanitário, né? E ela tinha e tem, né? E uma compreensão, né, de que os problemas humanos é porque as pessoas não têm Deus, é preciso então evangelizar as pessoas, trazer igrejas, né, para o Marajó. Navegando pelo Marajó, a quantidade de igrejas evangélicas chamou a nossa atenção, principalmente nas margens dos rios. Em 2 dos tals que a gente visitou, a gente encontrou templos da Assembleia de Deus. Desde o início do programa, lideranças evangélicas estiveram envolvidas, entre elas da Assembleia de Deus e da Igreja do Evangelho Quadrangular, que no Pará é liderada pelo tio de Damares, Josué Benguetston. Usando como justificativa salvar o Marajó, o que aconteceu foi o aumento da influência dessas igrejas no arquipélago. Houve um crescimento das igrejas evangélicas aqui no Marajó, nesse tempo aí que a Damares foi ministra, porque houve muito incentivo, né? O Marajó é a terra das oportunidades. E é isso que estamos dizendo para os grandes investidores. Novo Marajó, Marajó é litoral, Marajó é floresta, Marajó é vida, Marajó é Amazônia. E a Amazônia, nesse caso, se torna um destino para investir ou extrair recursos naturais. Desde o primeiro momento, o Abrace Marajó já é lançado como uma política pública a serviço do interesse do agronegócio. Quem participava do comitê gestor que criou o plano do Abrace Marajó foram as federações da indústria e da agricultura e pecuária do Pará, a FIEPA e a FAEPA. A gente não está falando aqui de pequenos produtores, a gente está falando dos maiores produtores do estado do Pará. A sociedade civil ela não foi ouvida. Entendeu? Os movimentos sociais não foram ouvidos, eles ficaram de fora do projeto. Infelizmente, nós como INCRA não podemos falar muito do programa porque ele não foi debatido com o INCRA nem com os órgãos fundiários detentores dos territórios e das áreas no Marajó. Relembrar o passo a passo da história é relembrar como a corrupção em nome dos mais vulneráveis foi uma marca do bolsonarismo. O processo segue tramitando no MPF e espera-se um desfecho justo para os habitantes de Marajó.